O ano de 2020, atípico e diferente por causa da pandemia, afetou todos os setores e as finanças domésticas não foram exceção. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indicam que chegou a 66,5% a porcentagem média de famílias endividadas durante todo o ano. Uma condição que, segundo pesquisa da empresa de renegociação de dívidas online Acordo Certo, tira o sono de muita gente, com impacto na saúde mental e emocional. 72% das pessoas têm alterações de humor, 71% alterações no sono, 67% têm crises de ansiedade e 62% observam baixa produtividade nas tarefas diárias, tudo por causa das dívidas. Entre os pesquisados, 69% possuem alguma dívida, 60% contraídas durante a pandemia. Segundo os resultados, a gente tem 69% dos respondentes com alguma dívida. Da última pesquisa que a gente foi, que ficava em torno de 40%, esse número deu um bom salto, e isso muito liderado pelas contas dentro de casa, Então, o ranking vem disparado pelo cartão de crédito, mas a gente vê que teve um crescimento também nas contas de gás, luz e até as compras de mercado. O cartão de crédito é o principal vilão, porque ele tem as maiores taxas de juros do mercado, O tipo de dívida que o brasileiro deveria correr, e que hoje, infelizmente, o brasileiro usa como complemento da renda. Não é. É aí que mora o grande perigo, No Brasil, a gente costuma usar o limite do cartão de crédito como complemento do salário, quando na verdade não é. Se eu tenho R$ 1.500 de salário e 3.000 de limite no cartão, meu salário não é 4.500, certo? Eu tenho 1.500 de salário. Então, as pessoas acabam comprometendo esse limite e, na maioria das vezes, pagando o mínimo do cartão. E é aí que mora o risco, As pessoas acabam tendo aqueles juros que chega a 17,5% ao mês, é um juros altíssimo no cartão de crédito, e a incidência mensal causa aquele efeito que a gente chama de bola de neve nessa dívida, que fica muito difícil de sair. Então, o principal tipo de dívida para se evitar é cartão de crédito. Quando em algum momento as contas saem do controle, o orçamento mensal do brasileiro adquire novos itens. 43% dos pesquisados pagam dívida com cartão de crédito, 29% pagam dívidas negociadas, 26% parcelamento em lojas, 23% pagam empréstimos. É claro que, em muitas situações, o pagamento de contas básicas como telefone, luz e água também podem ficar para trás. Não é a dificuldade a mais manter as contas em dia. Tanto é que eu sempre pago minhas contas em dia, mas a conta do telefone, por exemplo, da água atrasou, E eu não consegui pagar em dia, E depois quiseram dar uma explicação ainda, Então é difícil. Tá difícil. Tá tudo atrasado. É mesmo? Porque meu esposo trabalha em obras e às vezes tem, às vezes não tem. Tá difícil. O que vocês mais priorizam em termos de pagar primeiro? O aluguel, a água, a luz. E as coisas para ela, fraldas, coisas. As dificuldades se justificam na percepção dos consumidores, que apontam os vilões do orçamento. 71% deles sentiram aumento na conta de luz, 65% nas compras do supermercado, 62% no gás de cozinha, 56% na conta da água e 42% nas despesas médicas. Mas não é só isso. Ter as contas no vermelho é motivo de sofrimento psicológico para os consumidores brasileiros. 35% por temer não conseguir prover o básico para a família. 34% teme não conseguir pagar as dívidas e 34% tem medo de ter o nome negativado. É um temor direto, de medo de não conseguir vencer as dificuldades, muitas dificuldades. A população, aquelas que são mais pobres, sempre mantém as suas contas em dia, E eu creio que 80%, 90% não está conseguindo, então existe sim um temor de não conseguir manter as contas em dia. Para mim é uma prioridade, graças a Deus hoje eu tenho meu nome me limpo, na praça, em qualquer lugar, quando eu chegar eu tenho conta, Está aberto para mim tranquilamente, então uma das minhas prioridades da minha vida é manter as contas em dia. O aumento no preço de produtos e serviços é quase que uma rotina diária na vida de todos nós. E se isso é problema para quem tem as contas em dia, para quem deve, isso é um problema ainda maior. Ainda mais porque mês a mês os juros aumentam e com isso a dívida também.
É neste momento que os especialistas apontam e indicam a necessidade de organizar as finanças e também de propor negociações, de forma que caiba tudo dentro do orçamento de cada mês. Para quem já está, né, e como eu falei, o cartão de crédito, que é um dos principais ofensores, a primeira opção seria tentar negociar uma dívida mais barata para quitar essa dívida. Por exemplo, se é um profissional CLT, a pessoa pode buscar um consignado privado, ou se é um aposentado, pode pegar um consignado também por ser aposentado ou funcionário público. Esse tipo de crédito, ele tem uma taxa de juros muito inferior à do cartão. Então, se a pessoa tiver essa opção de pegar um crédito mais barato para quitar essa dívida mais cara, é uma boa opção, porque ele vai ter juros menores incidindo sobre a dívida que já está ali ativa. E para as pessoas ali que estão com dificuldade, né, de equilibrar esse gasto domiciliar com compras de mercado, luz e água, acho que no mercado o que as pessoas podem fazer é sempre tentar evitar os supérfluos, que é o mais comum da gente sempre dar como sugestão, e também tentar optar por marcas mais baratas para conseguir fazer toda a compra aí da cesta mensal, né, da família. A gente notou com a pesquisa que tem aumentado muito o gasto dentro de casa, então o aumento no supermercado que a gente constatou foi cerca de 40%. Então, como as pessoas passam mais tempo dentro de casa, né, a gente tá impedido de trabalhar ou que a gente tem que ficar recluso, né, em pandemia, aumentam-se os gastos dentro de casa. É importante que as pessoas consigam olhar para o consumo desses produtos que são de rotina. Então, acho que um ponto de atenção aqui é como ela consegue diminuir ou manter esses gastos de mercado para não acabar estourando o orçamento dela. E para completar este rol de boas dicas para controle de gastos e do orçamento, a Vera nos lembra mais uma bem importante, só que muitas vezes esquecida. Quando tem que aguardar, aguarda um pouquinho. Quando fica liberado, a gente vai solucionando. Tu é daquelas que controlam tudo, controla o teu orçamento? Sim, tem que ter controlado, né? Não dá para deixar fugir, né? Na vida da gente tem que ser mais ou menos assim, né? Tem que ter calma, né? Primeira coisa, calma, né? E tudo vai se ajeitando no devido tempo.